Ok. Eu vou tentar ser rápido, tá? Porque eu sei que é uma quinta-feira à noite, está todo mundo cansado. Então eu vou tentar ser rápido aí em 15, 20 minutos, tá? E aí deixar um espaçozinho para perguntas no final. Basicamente, qual é o objetivo desse programa? Na verdade, é uma coisa que eu já tenho em mente há uns 10 anos, posso dizer assim. Por quê? Porque eu vivenciei essas dificuldades por onde eu passei. Nas igrejas por onde eu passei, a dificuldade de você ter as informações todas centralizadas de tal forma que não se perdesse, né, na passagem de uma pessoa para outra, né, que é responsável por uma determinada área. E você sempre perde-se a história que pode ser útil para a igreja no sentido de aprender mesmo com o que aconteceu e ter base para tomar decisão. É claro que quando a gente. Assim, com vocês eu falo isso muito mais fácil porque o entendimento é claro com relação a isso. É óbvio que a parte principal da igreja é a parte espiritual, não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Mas o objetivo aqui é dar um lastro administrativo até para ajudar, de fato, nas questões espirituais da igreja. Então, assim, eu vou até tentar dar ênfase em algumas coisas mais aqui que até Eric me orientou e disse, ó, essas coisas aqui são mais sensíveis, vão ser mais interessantes, tá? Vou dar uma visão rápida do sistema, não dá para entrar em cada tela e mostrar como funciona, porque senão a gente teria que fazer uma reunião aí de umas 4 horas para mostrar cada detalhe. Mas eu vou tentar esclarecer algumas coisas, assim, alguns pontos principais, tá? Uh, o sistema, primeiro, ele é todo web, então vocês vão poder acessar de qualquer lugar, de qualquer dispositivo que tenha um browser, até do celular, tá? Claro, com algumas limitações, porque tem telas que são muito grandes e aí para manusear no celular é complicado, mas a ideia é que o software ele é web, pode ser acessado de casa, da igreja, viajando, tá? Como todo sistema que preza segurança, ele tem os travamentos por senha, tá? Eu aqui é porque eu já loguei, já entrei, mas ele tem a senha e o login e a senha para entrar e a, vocês vão poder definir quem pode ver o quê, tá? Inclusive, existe, por exemplo, essa tela aqui, meu cadastro, que eu só vou abrir aqui rapidinho. Opa, é porque eu demorei demais para a tela aberta. Só um minuto. Isso é bom que vocês já viram uma característica. Se ficar muito tempo com a tela aberta, ele desfaz eu estou escrevendo meu nome errado. Bom, o que eu ia falar é o seguinte: essa tela aqui, meu cadastro, por exemplo, é uma tela que. Oh, meu Deus. O próprio membro da igreja, se a igreja desejar, pode acessar para informar os dados dele. Isso aqui, cada membro da igreja pode, por exemplo, ter uma senha, mas a única coisa que ele consegue ver é aquilo que for permitido. Essa tela, por exemplo, é uma tela do meu, ou seja, para ele mesmo, se for o caso, preencher os dados dele e evitar que tenha que ser tudo preenchido pela secretaria da igreja, tá? Bom, mas falando um pouco das funcionalidades do sistema, tá? A ideia é ter uma tela inicial que é configurável pela igreja. Essa aqui é porque nessa base de teste que eu estou apresentando para vocês aqui, não tem ninguém aniversariando hoje nem casando hoje, que nem com aniversário de casamento hoje. Mas aqui seria um exemplo de uma tela já de cara que poderia ser usada. Isso pode ser configurado para cada pessoa, por exemplo, o superintendente da escola dominical vê de uma forma, o tesoureiro da igreja vê de outra forma, os pastores verem outra informação. Isso pode ser tudo customizado. Vão aparecer informações aqui já de cara
de acordo com o que vocês desejarem, tá? Isso a gente vai montar de acordo com o que se quiser, tá? Isso aqui é só um exemplo que traria aqui os aniversariantes do dia e todos os aniversários de casamento do dia, de acordo com o que está cadastrado. A gente tem a parte de agenda, basicamente serve para vocês, pode ser só os pastores ou podem ser os presbíteros também, na verdade, quem quiser, ela marcar lá, é agenda mesmo, sabe? Entrar lá e marcar um compromisso e ficar visível para quem se quiser que se fique visível que aquele compromisso está marcado, tá? O cadastro, não sei porque está aparecendo essa telinha aqui, mas a gente vai resolver. Esse é um cadastro de pessoas, tá? Desculpa, não era o meu cadastro, era aqui, o cadastro de pessoas, aonde eu tenho aqui uma massa de teste, tá? Alguns nomes, e quando eu entro num cadastro desse, eu tenho aqui todos aqueles campos que apareceram lá no meu cadastro, mas eu tenho campos a mais, tá? Como, por exemplo, informações médicas, todo o histórico dessa pessoa, o dia do batismo, o dia da profissão de fé, se houve disciplina, vai estar tudo registrado aí. Tem os campos extras, e a igreja pode criar informações que normalmente não, assim, que a princípio não tem no sistema, mas a igreja acha pertinente que sejam criados. Podem criar campos extras, aqui no caso não tem, mas poderia ser criado. E tem também essa aba aqui de dados de eventos, aonde aparece informações sobre a participação dessa pessoa que está cadastrada, se ela participou de encontros, tá? De acampamentos, se ela participou de equipes, tá? Se é membro de outra igreja, porque assim, isso é uma coisa que eu queria destacar, o cadastro, ele é um cadastro único para membros e não membros, para visitantes, para participantes de encontro, ou seja, você consegue acessar num único local todas as pessoas que se envolveram com a igreja. Aí alguém pode perguntar, mas não vai virar uma bagunça? Não, porque eu tenho como filtrar. Lembra aqui naquela primeira tela aqui, ó, isso é uma característica que tem em todo o sistema. Eu posso chegar aqui, ó, e filtrar por nome, por tipo de cadastro, ou seja, eu quero só ver os meus membros comungantes, só o meu membro menor, só os não comungantes. O pastor que efetivamente não é membro da igreja, a gente sabe pela legislação da IPB, mas é interessante que esteja cadastrado aqui para poder ter os dados dele, visitantes, ou seja, congregados. Eu consigo ter aqui todos os tipos e filtrar de acordo com o que eu precisar. Tá? Então, nessa parte de cadastro, eu tenho o cadastro de pessoa, existe essa figura da ficha de pessoa, e é uma coisa, eu acho uma coisa interessante. Você pode, a qualquer momento, selecionar uma pessoa aqui, dizer quais informações você quer. Vou colocar aqui, em princípio, todas, e dar um OK. Ele vai aparecer aqui uma ficha, que pode ser impressa, né? Com todas as informações daquele membro. Tá? Claro, aqui falta preencher várias informações, mas ele traria todas as informações desse membro aqui nessa ficha. E tudo isso pode ser jogado para um PDF, ou pode ser jogado aqui, pode ser jogado para um PDF, ou pode imprimir. Tá? Todas as telas de consulta, elas podem ser... Vou pegar aqui uma de movimentação, por exemplo. Deixa eu pegar aqui uma pessoa, pesquisar. Por exemplo, essa tela ela pode ser exportada. Isso é uma característica de todas as telas, praticamente. Para PDF, Word, Excel e alguns outros formatos aqui que eu acho que nem só interessariam em questões de programação, tá? Se for integrar com alguma outra coisa e tal, mas ou imprimir, tá? Aí vamos assim, eu estou caminhando rápido porque eu sei que o tempo é pequeno, tá?
Eu tenho como cadastrar os fornecedores da igreja, porque isso vai ser usado no financeiro. O financeiro, eu vou dar um pulo aqui pela EBD, tá, Eric? Sei que foi uma coisa que você disse que vocês têm ansiedade de, assim, gostariam de ver com mais proximidade, mais a fundo. Ah, eu tenho o cadastro de sociedades também, e as reuniões das sociedades. Isso aqui pode ser liberado. Sociedade e ministério, né? Ou pequenos grupos. Serviria para os três. Para que o líder da sociedade, do ministério ou do pequeno grupo fosse registrando as reuniões. E, assim, não é simplesmente o que aconteceu. Aconteceu e tem sempre um campo de detalhe para ele botar informações que possam ser vistas depois por quem estiver aconselhando, né? Estiver acompanhando, o pastor, os presbíteros que estiverem acompanhando. Aqui no financeiro, a gente tem, além do movimento de caixa, tá? Que é um movimento de caixa como se fosse uma planilha, mas com a vantagem de que fica disponível para quem for permitido olhar, tá? Ver todos os lançamentos. Existe um balancete mensal para ser impresso, com a possibilidade dele ser disponibilizado para ser visto pelos membros da igreja, tá? Se a igreja assim quiser, ou um balancete por período, que aí, por exemplo, é para pegar o balancete do ano inteiro, tá? Existe o plano de contas, eu vou abrir aqui rapidinho, só para mostrar. A gente pode entregar esse plano de contas já pronto, que já tem muita coisa aqui, mas ele pode ser ajustado para a realidade de cada igreja. Aí, possivelmente, a turma que vai para o presbitério já deve estar pensando em como é que eu faço aquele relatório do presbitério. E existe uma função de conta exportação. Essa conta exportação, ela serve, eu acho que aqui não tem nada criado, mas eu não criei ainda aqui nessa base. Mas a ideia da conta exportação é o quê? Pegar aquelas contas lá do relatório do presbitério e dizer, ó, as minhas contas internas são essas daqui. Agora, a soma da conta 1, 2, 3 e 4, eu quero que jogue nessa conta do presbitério. Que eu não sei a opinião de vocês, mas eu acho aquele formulário que as igrejas levam para o presbitério extremamente pobre, tá? Em termos de informação. Então, por isso que a gente tem uma conta aqui mais aberta, com várias informações, tá? Para serem preenchidas quando for lançar o movimento financeiro, poder lançar e dizer em que conta que eu quero lançar aquilo ali. A gente tem o contas a pagar, que serve para quê? Pode ser designado que uma pessoa, de repente, a secretária, ela receba as contas e ela lance as contas no sistema e o tesoureiro não tenha essa função de pegar a conta e lançar no sistema. Ele vai simplesmente olhar, conferir e pagar. Porque, inclusive, quando a pessoa lança no contas a pagar, ela pode tirar uma foto ou escanear o documento e anexar à informação que está no sistema. Mas vamos lá falar de escola dominical, que eu acho que é exatamente um dos diferenciais do que eu estou apresentando, porque essas outras coisas, de fato, existem em outros sistemas, tá? Similares, um pouco mais, um pouco menos, mas existem. Qual é a ideia da escola dominical, basicamente? É a igreja criar seus cursos. Aqui eu tenho um criado como exemplo, tipo Doutrinas Básicas da IPB. A igreja vai criar um curso, ou quantos cursos ela quiser, na verdade, de acordo com a grade curricular que ela pretenda ter. Para cada curso, eu posso definir a ementa e a bibliografia. Já posso anexar arquivos. Eu não anexei nenhum aqui, anexei. Existe um arquivo aqui, que eu chamei o nome de Mateus, tá? É um comentário de Mateus, que eu botei aqui, mas só para exemplificar, tá? Mas pode ser anexado arquivos que poderiam ser feitos download pelos membros da igreja a qualquer momento, com a permissão de acesso,
e eu crio as aulas que eu vou dar. Tá? Aqui eu criei só duas, mas podem ser criadas quantas aulas forem necessárias, tá? Tiverem a ver com esse curso aqui. Então, eu criei duas aulas aqui, e essas aulas, por exemplo, quando eu entro nelas, eu defino a ordem delas e posso detalhar melhor alguma coisa sobre essas aulas. Eu não coloquei nada aqui, mas isso aqui é uma informação de orientação para o professor, de uso dos professores, né? Coisas, sei lá, similares assim, enfatizar determinada questão. Isso seria preenchido, me fale o nome agora da função que seria, mas, sei lá, tipo um coordenador pedagógico, tá? Um coordenador pedagógico da igreja poderia preencher aqui essas informações. No início, pode até ser um pouco de trabalho, mas, por exemplo, se você imaginar uma ideia de cursos recorrentes, como é o caso, por exemplo, da classe de preparatória, né, para batismo e profissão de fé, você vai fazer isso uma única vez e já vai estar pronto para outros momentos. A classe de casais, eventualmente, se houver uma coisa cíclica, ou, sei lá, qualquer. Inclusive cursos que não sejam da EBD. De repente, isso pode ser aplicável, por exemplo, para a parte de doutrina, para as reuniões, os cultos de doutrina, ter um material todo especificado aí já de antemão para ser usado. Tá? Existe o cadastro de professores. Obviamente, a pessoa, para ser professor, ele tem que ser membro da igreja. Então, quando entra-se no cadastro de professor e eu for tentar incluir alguém aqui, ele vai buscar exatamente naquele cadastro de membro lá, tá? Aquele cadastro inicial que a gente mostrou. E aí eu tenho as classes, que são as classes, vamos dizer assim, as classes físicas, né? No caso da IPF, a classe Emanuel, classe Shalom, sei lá, classe de adolescentes, classe de batismo, classe de casais, ou seja, seriam as classes, tá? Que existem dentro da igreja. Aqui ainda não estamos falando de associar alunos nas classes, não, tá? Não está falando de matrícula, estamos falando da classe física como ela existe. Nesse outro momento aqui é que eu formo as turmas, tá? Aqui eu formo as turmas. Então, eu vou dizer que existe uma turma da classe de iniciantes para o ano de 2024. Nela vai ser ministrado o curso Doutrinas Básicas da IPB. E aqui é um descritivo da classe, que, por falta de melhor imaginação minha, eu repeti as informações, mas isso aqui pode ser dito, pode ter mais informações aqui com relação a essa turma. Então, essa turma ela vai mudar periodicamente, porque a todo ano entram alunos novos, saem alunos mudam de classe, ou a cada semestre, não necessariamente por ano, o período poderia ser um período menor. Tá? Então, aqui é onde se monta, de fato, as turmas. Deixa eu ver se tá como é que está montado aqui. Ó. Pronto. Aqui ó, tem dois alunos aqui. Ó. Cadastrados, né, matriculados, vamos dizer assim, nessa turma. Eu não botei, não está definido o professor, mas a gente pode definir o professor aqui. Salvou. Tudo muito simples. E aqui é o diário de classe. Basicamente, qual é a ideia? É a mesma, para quem já foi professor, né? É a mesma aplicada num diário de classe de uma escola. O professor vai pegar o curso aqui e vai fazer o curso e a aula, né? E vai informar aqui, fazer comentários sobre o que aconteceu e a chamada que seria feita também eletronicamente, tá? Na hora lá, pode, se quiser marcar todo mundo presente, beleza. Se quiser desmarcar todo mundo, desmarca também, mas se não, vai marcando aqui quem efetivamente está presente.
nessa aula. Tá? Com isso, a gente fica registrado todo o histórico da escola dominical. Tá? Eu vou conseguir produzir em relatórios, é porque eu não tenho dados suficientes para mostrar um relatório para vocês, mas eu consigo produzir em relatório. Eu vou mostrar um relatório de uma outra coisa aqui, só para vocês terem ideia de como os relatórios acontecem, tá? Mas, assim, eu vou conseguir produzir relatórios da forma que vocês quiserem. Isso também é um aspecto, porque a minha disposição é de crescer o sistema junto com o uso da igreja. Tá? Vocês vão me dizer, Alexandre, eu queria um relatório que me mostrasse, sei lá, o absenteísmo entre a turma entre 13 e 20 anos. Qual é o grau de absenteísmo ou por idade, vamos dizer, eu quero ver o grau de absenteísmo da minha escola dominical por, por idade. Eu vou conseguir produzir um relatório em formato de gráfico com isso, tá? Eu vou mostrar o gráfico logo para vocês terem ideia de como é que ele é, tá? Por exemplo, aqui eu tenho um gráfico que eu já criei, que é o extrato de membresia. Aqui, ó, para essa massa de teste aqui, né, que eu tenho, ele vai dizer para você aqui, originalmente, quantos membros você tem em cada faixa de idade, tá? Ah, mas eu quero saber só os... Deixa eu ver uma coisa aqui que seja importante. Por exemplo, eu quero saber só os comungantes. Aí é que ele está me dando uma ideia, claro que está errado aqui, né? Porque de 10 a 19 anos tem. Isso aqui provavelmente é porque tem alguém sem a data de nascimento preenchida, tá? Esse zero aqui. Mas aí ele vai dar aqui, ou seja, eu posso criar filtros aqui. Eu quero ver isso, não quero ver mais agora por membro comungante, eu quero ver, por exemplo, por homens, tá? Aí ele vai me dar aqui a distribuição de idade. Mas eu estou mostrando isso aqui só para vocês terem uma ideia de como os gráficos são flexíveis, tá? Eu não quero ver assim, eu quero ver em formato de pizza. Eu consigo ver. Isso é natural, todos os relatórios gráficos vão ser dessa forma. E se eu quiser o resumo, eu tenho dessa forma aqui também. Posso dar uma melhorada nisso aqui. E a gente pode jogar isso aqui também para o papel. Tá? Eu consigo ter a mesma forma aqui, jogar isso aqui para PDF, um Word, para Excel, para ser usado em alguma, sei lá, alguma avaliação, que seja necessário. Essa é a ideia básica da escola dominical no funcionamento dela. Tá? O grande ganho é exatamente você poder manter um histórico muito claro de como está se comportando. E, inclusive, para ter coisas assim do tipo. Tudo bem, minha escola dominical está com as salas todas cheias. E aí eu estou falando de uma maneira genérica, porque eu, de fato, eu nem sei como é que se comporta isso na IPF, mas vou dar um exemplo. A minha igreja tem, entre membros, congregados, comungantes, não comungantes, eu sei lá, eu tenho 1.000 pessoas, uma população em torno de 1.000 pessoas. Mas, apesar das salas da escola dominical estarem todas cheias, só tem, frequentando a escola dominical, 300. Aí, com isso aqui, eu sei o extrato das 700 que não vêm para a escola dominical. Por isso que eu falei que a ideia é apoiar a administração eclesiástica, a parte espiritual da igreja. Então, eu sei que os 700 que não vêm. Aí, qual é o perfil desses 700 que não vêm? São solteiros, são casados, são pessoas idosas, que de repente têm dificuldade de locomoção. Sei lá, vai me dar base para eu estudar e efetivamente ter um plano de ação para aumentar a frequência da escola dominical. O que é que eu posso fazer até, de repente, disparar algum tipo de pesquisa, de investigação, para entender melhor por que as pessoas não vêm. Tá? Por que o absenteísmo é tão grande numa faixa etária e em outra é bem mais tranquilo, está bem mais próximo da realidade. Então, esse acho que é o ganho principal
desse módulo de escola dominical. Além disso, tem uma coisa que pode ser aplicada, mas há de se ter um certo cuidado com isso, que é a avaliação. Não para dar nota, né? Claro, não é para isso. Mas é para entender se as aulas que estão sendo dadas, de fato, estão surtindo efeito no sentido de. Eu já passei do tempo, tá? Eu vou correr mais um pouquinho. No sentido de entender se o que está sendo aplicado em escola está, de fato, fixando. Então, pode-se criar avaliações, eu não vou entrar aqui para a gente ganhar tempo, mas vocês vão acreditar em mim, né? Eu, pelo menos, espero que sim. Você pode criar provas com várias questões, com questões objetivas, com questões de verdadeiro ou falso e até com questões discursivas. As discursivas eu não tenho uma IA ainda para corrigir, mas as objetivas e as de verdadeiro ou falso, inclusive eu consigo entregar já a correção, qual foi a avaliação, tá? De cada aluno. Financeiro eu já falei. Reunião eu não vou tratar muito agora, mas, assim, resumidamente, é um módulo que não está totalmente pronto, mas o objetivo aqui é, inclusive, apoiar a escrita da ata. Tá? Esse é um módulo que eu digo que não está totalmente pronto ainda, porque eu quero chegar num ponto que, por exemplo, a secretária da igreja, no conselho isso é menos grave, mas a secretária, normalmente a secretária de igreja tem muita dificuldade na redação de ata. Então, aqui ele conseguiria redigir a ata simplesmente informando as coisas e depois o próprio sistema construiria a ata com todos aqueles termos padrão, né, que a gente está acostumado. A gestão de documento é para guardar e gerir, de fato, toda a documentação da igreja, tá? Atas, correspondências de transferência, recepção, sei lá, acórdãos de tribunais, se houver. E ele é preparado para dizer quem pode acessar o quê. Tá? Eu fico pensando assim, sabe aquela situação que o pastor e o presbítero foram para o representante, né? Foi para uma reunião do presbitério e quando chegou lá lembrou que precisava de um documento. Se o documento estiver guardado aqui, ele consegue baixar lá esse documento, tá? E assim, tem todo o controle de acesso. E agora vamos falar dos eventos. O que eu considero evento aqui no sistema? Qualquer coisa que seja fora, não é bem fora da rotina, porque não faz parte do planejamento e da programação da igreja, mas é tipo assim, um encontro de casais, encontro de amigos, encontro de jovens, acampamentos, um simpósio, um seminário, sei lá, qualquer coisa que seja fora do culto, da escola dominical, das reuniões normais. Ou seja, é um evento aonde eu posso definir os tipos de evento, tá? Aqui eu tenho só cadastrado o encontro de casais, e ele é do tipo encontro, porque assim, eu posso ter nomes aqui e existem tratamentos diferentes para encontro, para acampamentos e para seminários. Tá? O sistema faz algumas coisas diferentes para cada um deles, até pela própria característica do evento. Eu posso definir inscrições. Isso aqui, eu, por exemplo, pego um evento aqui, pesquiso, e eu posso definir quantas inscrições eu quiser, tá? Inclusive com o número de vagas. Então, só para citar um exemplo aqui, eu não sei se é o caso ou não, eu nunca tive nessa parte dos encontros, mas, sei lá, de repente tem um encontreiro que a inscrição dele vai ser abonada, por alguma razão, ou o encontrista que vai ser abonado, tá? Mas aqui você tem o valor normal da inscrição, sei lá, e a quantidade de pessoas que vão ser inscritas. Não tem limitação? 999 está resolvido. Quantos novos você quiser botar? Certamente não vai atingir esse número e estaria resolvido, tá? Aí eu tenho
a criação do evento em si. Eu lembro que lá eu falei do tipo de evento. Aqui é o evento em si, que eu digo ele qual é o tipo dele, tá? Tem aqui todo um detalhamento, e aqui eu posso fazer um documentozinho, inclusive com imagem, negrito. Isso aqui é como se fosse um editor de texto, tá? Você pode escrever aqui algo que vai ser usado para a divulgação do encontro, tá? Nesse campo aqui. Para cada evento, eu defino as equipes ou coordenações, dependendo do nome que se queira usar, né? De cada um deles. Aí entro aqui, por exemplo, se eu entrar aqui na equipe de finanças, aqui eu tenho como relacionar os membros da equipe e como relacionar todas as atividades. A ideia aqui isso aqui surgiu, inclusive, essa ideia surgiu de uma coisa que eu vislumbrei, né? Tem um papelzinho aqui dizendo o que é que a equipe tem que fazer. Bom, esse papelzinho, ele toda vez tem que ser distribuído. Aqui, a gente pode manter, tá? Eu não criei aqui, mas a gente pode manter aqui todas as atividades que essa coordenação de finanças tem que fazer, do início ao fim do encontro, ou se for um acampamento, como eu disse, simpósio, de acordo com o evento, tá? Relacionar todas as atividades. Alexandre? Ficou mudo, Alexandre. Eu fiquei mudo? Foi. Voltou agora. Voltou a internet. Veja, o que eu estava falando é o seguinte: aqui você vai relacionar todas as atividades dessa equipe, dessa coordenação, servindo inclusive como ponte para o relatório, porque ela relacionaria as atividades e marcaria o que foi cumprido ou não. Eu não implementei aqui, mas eu acho que é pertinente ter uma aba aqui para que seja comentado pelo coordenador da equipe, tá? Alguma ocorrência, alguma coisa que seja pertinente, tá? Para ser apresentado, porque aí o relatório já estaria praticamente pronto, tá? O relatório já estaria praticamente pronto para entrega e, no caso, a coordenação geral, né? Junto com os pastores da igreja, fazerem uma avaliação, darem uma lida, fazerem uma avaliação de como foi, o que aconteceu de bom, o que aconteceu de ruim, sei lá, e se preparar para os próximos. Tá? Com um detalhe, que tudo vai poder ser copiado para o próximo evento. Então, assim, eu tive o meu encontro de 2024. Vou fazer outro agora em 2025. Mas espera aí, eu não quero pegar e ter que recriar tudo igualzinho como foi no de 2024. Eu copio de 24 para 25 e ajusto o que eu achar pertinente. Tem a parte de inscrições, tá? E eu não sei se tem alguma pessoa inscrita aqui, mas eu vou poder fazer as inscrições eletronicamente, tá? No caso dos encontros, lembra que eu falei que tem coisas um pouco diferentes. Aí vai ficar a critério da igreja. Porque normalmente hoje tem aquela história da distribuição de fichas em papel, né? Mas aqui a gente vai poder, por exemplo, distribuir fichas eletrônicas ou nem distribuir fichas. São 100 vagas e são 100 vagas. Inscreveu, reduziu a vaga e pronto. Isso vai ficar a critério de de como a igreja quiser trabalhar. Tá? Essa é uma parte que não está totalmente pronta ainda, até porque eu queria ouvir vocês. Eu digo que eu achei que essa reunião ia acontecer um pouco mais rápido. Eu queria ouvir vocês para ver alguns detalhes que eu acho que são importantes para ficar uma coisa mais a cara. Porque, como eu disse, como eu não participei nunca de nenhuma coordenação, perto de uma coordenação geral de encontros,
sempre foram nas outras coordenações que eu trabalhei, e sempre como membro, na verdade, eu sempre corri de ser coordenador, confesso, tá? Eu sempre quis ser só membro de equipe. Assim, se vocês vierem implantar, eu vou ver quem pode me fornecer mais detalhes dessas informações para a gente construir algumas coisas e modelar algumas coisas muito com a cara da igreja também, tá? Tem o controle de recebimentos, ou seja, foi feita a inscrição e eu defini que essa inscrição pode ser paga parceladamente. Então, a pessoa que tiver encarregada dos recebimentos, ela pode ir entrando aqui. Deu algum erro de internet aqui. Vocês estão me ouvindo ainda, né? Deu algum erro de internet aqui da parte hotel que eu estou, não é muito campeã, não. Mas, assim, ele vai poder ir informando os recebimentos e ter uma posição, quem quiser, né, quem tiver acesso, ter uma posição a qualquer momento de como está, né? Como estão essas inscrições, o registro dessas inscrições. Bom, basicamente é isso, tá? Eu corri um pouco mais agora no final. A ideia, uma coisa que eu não falei no financeiro, é a gente poder ter também uma movimentação financeira específica para a junta diaconal, tá? Porque normalmente, se funcionar assim, né? Mas normalmente nas igrejas funcionam assim, né? O conselho vota uma verba para a junta diaconal, o tesoureiro repassa para ela, a junta diaconal administra isso e depois presta conta, né? Então, a ideia é poder permitir também que o tesoureiro da junta diaconal vá fazendo seu movimento lá, seu registro de movimento, e na hora de prestar conta, ele vai poder prestar conta também eletronicamente no tesoureiro da igreja. E tudo que é pago pode ser anexado o cupom fiscal, a nota fiscal, sei lá, o recibo, o que for. Bom, estou aberto para perguntas. Se vocês quiserem questionar alguma coisa, fica à vontade. Mas se for falar, tem que desligar o microfone. Ou tem que ligar, né? Oi, Alexandre. Acredito que boa parte do que foi apresentado, sobretudo a questão dos eventos aí, de fato, é o diferencial quanto a outros programas. Inclusive, o iCalvinos, né? Porque boa parte dessa questão de registros, membresia, toda aquela parte ali é meio que padrão, né? Porque o iCalvinos contempla bem essa parte. O que eu pude observar é que o diferencial se dá na criação desse novo elemento, que é dos eventos, coisa que o iCalvinos não contempla. Mas eu penso que, claro que ficou algumas lacunas quanto o não conhecer, como você disse, os bastidores dos ministérios, quanto o SCC, o EJC, tudo. E aí, claro, como você abriu a possibilidade se realmente a gente for adotar o seu sistema, se for uma decisão do conselho, ter que sentar, ter que reavaliar, ter que inseri-lo dentro de uma realidade que possa contemplar os interesses dos ministérios, quanto às equipes, quanto tem um monte de detalhes aí quanto a SCC. Nós temos um programa hoje, um programa que precisa ser atualizado, mas são tantos outros detalhes que, de fato, a sua falta de visão quanto a ter uma noção como funciona, mas, no geral, eu pessoalmente fiquei contemplado quanto a essa proposta, que para mim é o diferencial dos ministérios. Claro que você pode controlar isso, uma dúvida que ficou é esse acesso quanto à parte financeira, Alexandre, a parte estatística toda. Esse acesso será uso exclusivo do conselho ou você, como criador, terá acesso a isso também? Eventualmente, eu posso ter acesso ou não.
Isso depende de vocês, tá? Eu posso ter acesso ou não, tá? Isso não é... Não, a, a, veja, existe, pastor, e assim, eu entendo a preocupação, mas qualquer sistema que esteja numa base de dados, num servidor remoto, o Gleibs mexe um pouco com, acho que mexe bastante com coisas de informática, né? Talvez tenha esse entendimento já de cara. Eventualmente ele poderia ser acessado. Aí existe, que não é só a questão do movimento financeiro, tem também os próprios cadastros, né, de pessoas. O Existe histórico, uma... o histórico foi colocado aí, tudo, que às vezes uma Isso, informação que é isso, mais isso, isso. uso exclusivo do conselho, entendeu? Algumas coisas são exclusivas aí, Aham. internas. Aí, de fato, o que existe, por exemplo, é uma lei, tá? Assim, a gente está falando aqui com pessoas que se conhecem, como membros de presbitérios, de conselhos de igreja, mas assim, vamos trazer a coisa agora mais para o aspecto comercial, tá? Isso tudo pode estar registrado, porque assim, a LGPD, que é uma lei que existe sobre sistemas, ela tem que garantir, quer dizer, eu estou sob essa lei, eu como fornecedor de software, eu estou debaixo dessa lei. Eu não posso jamais, assim, isso é crime, não é outra coisa não, isso é crime, eu tendo acesso a alguma informação, fazer divulgação disso, tá? Fazer divulgação disso, ou uso disso, mesmo que não seja divulgação, usar isso para alguma questão pessoal, tá? Isso, de fato, eu sei que é uma preocupação que pode acontecer, mas aí só tem uma maneira de você não ter, vamos dizer assim, esse risco. Deixa eu ligar a câmera aqui, porque eu não estou apresentando mais, para eu poder aparecer aqui na tela também, porque eu estou gesticulando e, na verdade, vocês não estavam me vendo. Então, assim, seria você ter um sistema que só está no computador do tesoureiro ou numa planilha eletrônica que só está na mão do tesoureiro. Mas aí tudo bem, você ganha na segurança, mas você perde na transparência. Você perde na transparência de você poder ter, por exemplo, o conselho todo acessando a movimentação financeira a qualquer momento, tá? Para um caso de dúvida, até, por exemplo, não é toda igreja, na verdade, uma boa prática é que o tesoureiro nem seja um presbítero, né? Tem muita igreja que o tesoureiro é um presbítero também, mas eu, pessoalmente, entendo que é uma boa prática que o tesoureiro não seja um presbítero. Apesar de facilitar para algumas coisas, mas por questão de transparência, é melhor que seja outra pessoa. Mas, por exemplo, é uma pessoa fora do conselho, mas o conselho precisa da informação da situação financeira. De repente, o Quando conselho poderia você. acessar ali na própria reunião a informação. Viu, Isso Alexandre? Quando você fala isso, aí está ferindo a própria Constituição da igreja. Ela diz de preferência um presbítero, um tesoureiro. Entendeu? não, Então, preferência. sim. Então já está. E assim, existe um conselho fiscal, que é composto por membros da igreja. Então, ele é que é responsável pela fiscalização. Então, a carga todinha fica em cima do conselho fiscal, certo? Que vai apurar e vai apresentar o que foi levantado. E cabe ao próprio conselho julgar. Não é? Se tiver alguma coisa Mas errada, eu falei corrigir. só para comentar uma possibilidade de uso da informação que está compartilhada. Tá? Assim, não é o escopo aqui, a gente está debatendo Constituição, e Isso, assim, isso. me A ideia da minha encarem agora aqui como presbítero, Alexandre, a ideia mas da como minha fornecedor. pergunta, a ideia da minha pergunta foi de fato contemplar a questão da LGPD, porque hoje é uma preocupação, de fato, porque e aí você explicou, respondeu, contemplou a resposta,
mas minha pergunta foi basicamente questão de dados, sobretudo de dados. Hoje é uma preocupação, até questão interna mesmo da igreja. Hoje nós até reconfiguramos a questão do cadastro, aquele cadastro físico que a pessoa preenche hoje para se tornar membro, tem informações lá que são desnecessárias para a gente. Assim, eu tenho aprendido que o menos é mais em relação a algumas informações, porque tem coisas que são desnecessárias para o conselho, não contempla. E aí a minha pergunta foi de fato sobre a questão de proteção de dados mesmo. Eu não sei se mais alguém tem alguma pergunta, mas minha pergunta foi justamente sobre a questão de proteção de dados. Agora, pastor Felipe, veja, tem mais uma coisinha que é uma alternativa, tá? É a igreja levar a base de dados para dentro da igreja, tá? Vocês terem um computador dentro da igreja e o sistema rodar todo dentro da igreja, tá? Mesmo que ele seja acessado via web, mas aí ele vai ser acessado via web na base da igreja. Aí não estaria nem na minha nuvem, tá? Não estaria aonde eu estou, tá? Na minha cloud lá, separada. Poderia estar dentro da igreja também, tá? Eventualmente, eu precisaria ter acesso para poder fazer atualizações, algumas correções e as melhorias que fossem acontecendo, mas eu não estaria o tempo todo na minha nuvem, estaria na nuvem de vocês. Mas aí também o backup vai ser uma preocupação da igreja, né? Caso o computador dê uma pane, ter isso guardado em algum lugar de forma recuperável. Isso tudo é possível, tá? São formas possíveis de trabalhar. Mas, assim, eu também acho, por exemplo, você fechar um negócio desse com a empresa ou com alguém que você não conheça, tá? É complicado, mesmo com LGPD e tudo, tá? A pessoa pode não ser confiável. E aí eu estou apelando um pouco pessoalmente, porque eu acho que, nesse aspecto, vocês me conhecem o suficiente para entender, e assim, não estou forçando a barra, não. Mas eu tenho certeza que há um certo grau de confiança nesse aspecto de cuidado com isso, tá? Tranquilo. Eu fui contemplado na resposta. Não sei se mais algum irmão gostaria de perguntar alguma coisa, alguma dúvida que surgiu. Esse é o momento. Aproveitar o Alexandre aí, até porque também não tomaram o tempo de vocês, 8h56 já. Mas se alguém tiver alguma pergunta, tem que fazer agora. Eu vejo também nessa proteção de dados o cadastro de visitantes, né? Muita gente nem gosta disso. Mas a gente pega pelo menos dados, né, como nome, telefone, só isso, não precisa muita coisa. Isso aí é contato que a gente vai ter com os visitantes. A minha pergunta é, esse sistema importa as informações que todas já foram digitadas lá no Icalvinos? Ou a secretária vai ter que digitar de novo tudo que ela fez no Icalvinos? Eu te faço uma pergunta. O Icalvinos, eu não lembro como é que ele está, faz um tempo já que eu não mexo naquele troço. Ele exporta as informações. Se você consegue gerar, por exemplo, uma planilha em Excel, os dados? Eu acho que sim, eu não uso ele constantemente. Quem usou, o Felipe, eu acho que deu uma passeada nele. Eu, como não é minha área, eu não estava. Eu tenho até acesso, mas não fiz. Mas ele deve ter alguma coisa de exportar, certo? Através de planilha de Excel. Isso aí eu vi uma vez que ele... Se ele tiver como exportar um arquivo texto ou uma planilha Excel, existe aí uma você coisa puxa. Aí você... no conceito do negócio, tá? Existe uma coisa chamada setup, tá? Que é o quê? É um primeiro momento aonde eu vou preparar o ambiente com alguns detalhes e com a cara, criar a própria base de dados, tá? Vazia, para ser recebida, mas eu vou criar essa base de dados para a igreja. Então, nesse momento do setup, eu consigo fazer isso. Se certo. tiver planilha ou um arquivo texto, eu consigo trazer. Felipe, a outra pergunta. Já para continuar.
Aproveitando sua pergunta, Felipe, você lembra se pode exportar? Eu também, você que mexeu lá eu estou, inclusive, eu estou aqui acessando para ver isso. Eu sei que expede relatórios de membros, mas eu não sei se o relatório é só interno ou a visualização lá ou se pode exportar. Deixa eu ver se eu consigo visualizar aqui, certo? Aí daqui a pouco eu falo. Beleza, Cleides, vai lá. E a última era, Alexandre, por que você não tentou aplicar numa igreja menor? Porque ficava muito mais fácil de corrigir os erros e tudo. Ele está rodando na igreja do Jacintinho. Agora lá eles não têm as mesmas demandas que vocês. Certo. Na diferença dos encontros, mas ainda tem lá acampamento. Nada disso ele tem lá, né? A estrutura é muito menor, mas o cadastro de membros, o pastor Jaime está usando aqui. Está sendo rodado lá, você está tirando os erros, tudo, não é isso? Sim. Só lá. Não existe outra igreja, não? Não. Porque assim, ainda não. A nível de presbitério, a gente tem, né? Pelo menos nós tem 5 igrejas pequenas, né? Que poderia estar utilizando. Gleivins, deixa eu te fazer uma colocação assim bem prática, tá? Na verdade, esse sistema, como eu falei lá no início, ele surgiu na minha mente pelas minhas necessidades, pelo que eu vi de dificuldades quando eu fui vice-presidente de conselho, fui secretário de conselho, fui tesoureiro de igreja, tá? Fui os 2 secretários do conselho e participei de todos os cargos da mesa do presbitério, menos secretaria executiva, tá? Inclusive, eu tenho a proposta dele para parte do presbitério, que a ideia é, ao final de um ano, por exemplo, as igrejas poderem gerar os relatórios eletrônicos e remeterem para o presbitério antes mesmo da reunião, e a verificação de poderes passar a ser basicamente uma coisa só pro forma, porque os arquivos já estão lá, as cartas de representação já estão lá, já está tudo lá, os relatórios de pastores já estão lá, já está tudo lá, tá? Inclusive para ganhar tempo. O nosso presbitério não está usando, mas o presbitério de Alagoas já usa o Icalvinos também para essas reuniões e já tem tudo lá. Entendeu? E assim, eu também passei por vários setores, por isso que quando eu passo aí eu faço no Access, né? Pelo menos eu administro a minha parte, essa questão do movimento financeiro, que tem que preencher lá, orçamento. A gente bem contempla com o que já utilizamos há muito tempo lá na igreja, no presbitério, a igreja de Maravilha, a igreja de Arapiraca, tem várias igrejas que eu... Bem prático, sabe, Gleives? Eu conversei com todos os pastores dos presbitérios de Alagoas e conversei com todos os pastores e presbíteros que eu conheço do presbitério de Petrolina. Conversei com o Eric, e aí Eric disse, eu acho isso interessante. Eu só queria colocar uma coisa assim, eu não estou querendo entrar na Igreja do Farol. Entendam isso aqui, vamos despersonalizar a coisa. Agora, assim, eu estou falando muito como um fornecedor de software. Eu estou oferecendo uma solução que eu creio seja interessante para a igreja. Mas meu objetivo também, e é muito óbvio isso, muito claro, não é fazer graça. Assim, eu não estou fazendo nada de graça. Isso, para mim, aqui é um negócio. Tá? E tem despesa. Eu uma possibilidade de ter, por exemplo, se eu tivesse os 3 presbitérios de Alagoas, todas as igrejas dos 3 presbitérios de Alagoas rodando esse sistema, para mim já seria uma grande coisa. Assim, em termos de resultado. É claro, por exemplo, se eu fecho com você, se a Igreja do Farol entende que atende e gosta da coisa, fica mais fácil. É uma propaganda, como se eu estivesse vendendo para uma grande empresa. Tá? Então, assim, isso é muito... Assim, estou tentando despersonalizar, estou tentando ser bem prático aqui agora. Estou falando numa sinceridade por conta de sermos irmãos.
tem bastante anos de conhecimento de todo mundo, então estou falando num linguajar assim, bem mais despojado, tá? Bem claro. Não, Mas eu estou satisfeito, viu? eu estou marcando exatamente a questão da personalização. Agora, o que é que eu entendo? Vocês vão, se vocês se interessarem, vocês vão ter uma coisa muito personalizada com a cara da necessidade da igreja, das coisas que ainda faltam implementar. Eu podia ter dito que está tudo pronto, não está. Tem coisas que estão em desenvolvimento, tá? Aí vocês vão ter uma coisa muito personalizada. E eu, por outro lado, vou ter uma igreja grande para servir de propaganda. Tá? Perfeito. Tranquilidade. Felipe, você viu se pode exportar? Só a pergunta do Gleice para ver se contempla aí. Olha, não tem como. Agora, falando assim, como o acesso normal, né, da igreja. Talvez na condição de administrador, porque tem acesso pelo presbitério também. Tudo é visualização lá. Não tem nada nas telas de relatório de membros, de cadastro de membros, no sentido de exportar. Certo? Mas com a minha limitação nessa área. Mas realmente não vi nada, não. Entendido. Meus irmãos, acredito que foi um tempo hábil, bom. A proposta está lançada. Alexandre, ao final, foi claro, e entendo perfeitamente, Alexandre, não pise em ovos. Eu acho que funciona assim, como alguém que oferece um programa. Se você apresenta esse programa a uma igreja que é maior, e a maior serve como referência às menores que vão dizer, deu certo aí, então vai ser aplicável a menor. Vai ser uma boa propaganda, cabe ao conselho, a gente vai analisar, pensar, e posteriormente vamos reunir aqui o conselho e tomar essa decisão e nós entraremos em contato com você. Oi, Elísio, nem sabia que ele estava por aí. O macho velho está por aí. Rapaz, hoje passei até Palestina, hoje. Vocês viram a placa que eu botei? Eu vi. Hoje de manhã. Graças e paz, irmãos e irmãos. Parabenizar aí, Alexandre aí pela apresentação. Deixa eu fazer uma pergunta. Caso o Conselho aprove o seu programa, qual tempo levaria para você colher as informações, os ajustes necessários para estar 100% pronto? É claro que durante o percorrer, a execução dele pode surgir novas demandas, né? Mas esse básico para a gente começar a trabalhar, quanto tempo levaria? Veja bem, aí vamos por parte, né? Primeiro, as pessoas que vão usar o sistema precisariam ter algum treinamento, mas vamos lá. Se você me entrega o cadastro de membros numa planilha Excel, em uma semana, 10 dias, vamos ver, estourando 15 dias, toda a parte de cadastro está pronto para vocês usarem. Tá? Aí, por exemplo, escola dominical, está pronto para vocês usarem. É uma questão aí de vocês cadastrarem. Então, assim, eu vou treinar uma pessoa de vocês, tá? Vocês vão eleger uma ou duas pessoas na igreja, aí membros da igreja, sei lá, secretário, sei lá quem seria, mas para criar e botar os dados dentro, porque esses aí são dados que eu não consigo criar para a igreja, né? O financeiro, por exemplo, já vai estar praticamente pronto, porque o plano de contas eu entrego, tá? Um plano de contas básico sem medo de errar, com 80%, 90% de tudo que uma igreja controla. Tá? Conta de luz, conta de água, conta de telefone, as côngruas, manutenção predial, sei lá, tem conta por um monte de coisa. Aí vocês complementariam as contas que fossem mais detalhadas para vocês. Isso já estaria pronto. A gestão de documento está 100% pronto. O que eu vou ter que sentar com alguém que entenda bastante de encontro para ver as nuances de algumas coisas nos eventos. Porque, por exemplo, de acampamento eu entendo muito. Tá? Acampamento, eu já fui coordenador de acampamento. Sei que muita coisa é similar.
tá? De um acampamento para um encontro. Tá? Então, assim, mas tem coisas que eu posso estar pensando que não são importantes, que eu não pensei que sejam importantes. Por exemplo, agora me veio uma coisa à mente. Eu não tenho, por exemplo, eu não pensei, mas pode ser uma coisa importante, sabe o quê? Eu vou fazer um encontro para 50 pessoas. O que é que eu preciso comprar? É uma coisa que eu confesso aqui, eu não tinha pensado nisso, pensei agora. Exatamente agora nisso. A gente pode imaginar que seja importante. Isso serve tanto para encontro como para acampamento. Por exemplo, no caso dos acampamentos de IPF, não, porque a alimentação já é contratada lá, né? Junto com o local. Mas, por exemplo, um acampamento que é feito, a própria igreja é quem compra, prepara os gêneros. Quais são os gêneros que eu preciso comprar? Que quantidade? Eu posso ter isso numa planilha, mas eu poderia ter isso num sistema já pronto, que dizendo o seguinte, ó, para 100 pessoas eu preciso de tanto de feijão, tanto de arroz, tanto de carne, tanto de frango, tanto disso, tanto daquilo, de uma forma imediata. Por exemplo, isso é uma coisa que me veio à mente agora. Então, são detalhes como esse e eu me disponho a ir construindo e fazendo. À medida que for aparecendo, eu vou ajustando e disponibilizando. Isso seria um ato de melhoria contínua, né? Obrigado, irmão. Benção. Valeu, Alexandre. Felipe? É só uma pergunta, Alexandre, a respeito da questão das senhas, por exemplo, para líder de ministérios, de sociedades. Isso é vinculado àquela pessoa. Eu estou pensando assim, por exemplo, ao final do término do mandato, no outro ano, seria Sim. essa questão da remoção, modificação, enfim. Como qualquer sistema, isso aí, qualquer sistema de qualquer coisa, em qualquer lugar, vocês vão precisar eleger alguém, uma ou duas pessoas, para serem o administrador. Tá? Então, o que é que acontece? Essa pessoa, que também pode mudar ao longo do tempo, tá? Mas a todo momento você vai ter que ter um administrador. Então, assim, um membro tinha acesso a uma coisa, mas ele não mais, no meu caso, eu estou saindo da IPF, vou voltar para a Petrolina, tá? Então, assim, eu tinha acesso a determinadas coisas que não é para eu ter mais. Vai lá e corta, tá? Eu não sei se vocês estão vendo aí na tela aqui, isso aqui tudo é a parte de segurança, tá? Então, eu tenho grupos de usuários, tá? Eu crio grupos e digo que o usuário faz parte daquele grupo. A qualquer momento, eu posso inativar esse usuário, tá? Eu posso inativar ele, posso criar um novo. Eu não consigo excluir o usuário, porque tem o histórico do que ele fez, né? Que lá está preso. Se eu excluir, eu perco o histórico dele. Esqueci de citar isso. Tudo que é feito no sistema é registrado em log, tá? Se alguém entrou numa tela e mexeu em alguma coisa, fica registrado que essa pessoa mexeu, tá? Quem foi que mexeu e o que foi que ela mexeu. Então, assim, mas você pode a qualquer momento desligar aquele usuário. Então, assim, você teria um ou dois administradores que teriam acesso a essa parte aqui de forma a criar usuário, desativar o usuário, dizer que o usuário é de um grupo, é de outro, o que é que ele pode ver, o que é que ele não pode ver. Porque, por exemplo, o movimento financeiro é uma coisa do tesoureiro. Ninguém mexe ali. Agora, pode ser dado direito a outras pessoas consultarem o movimento financeiro. Mas não criar lançamento, nem tirar lançamento, nada disso. Ok, Alexandre. Eric, por favor. Essas coisas é assim mesmo, vai surgindo dúvida. Eu estou de boa, viu? Eu acordei 4 horas da manhã, mas estou de boa. A minha pergunta, Alexandre, é seguindo aí a do Elis, né? Elis perguntou sobre o tempo, eu ia perguntar a você sobre o custo, né? Eu lembro até que quando você conversou comigo, você me deu uma noção assim de valor, que eu não lembro exatamente, mas eu lembro que era no formato de pagamento como se fosse por assinatura, né? Por assinatura. E aí, qual seria o valor? Veja, aí eu vou usar a proximidade, né?
Uma igreja do tamanho da Igreja do Farol seria um valor maior do que esse que eu estou falando. Mas é óbvio que, como eu quero, é de meu interesse maior também entrar, o que é que a gente está estimando? Tá? Não a ferro e fogo, esse primeiro valor que eu vou dizer é negociável, inclusive a forma de pagamento, mas a ideia seria de um valor de R$ 1.000 de setup. Lembra que eu falei do setup, que é preparar, deixar tudo nos conformes, treinamento, fazer o treinamento, essas coisas todas, explicar como é que funciona, aí ensino detalhezinho e tal. Seria um valor de R$ 1.000 e o valor mensal seria de R$ 100. Isso é basicamente a metade do que eu cobraria caso o sistema já estivesse bombando. E essa assinatura, desculpa, já engloba, por exemplo, eventuais necessidades de atualização, de intervenção sua, ou isso seria por fora? Não, sim. Veja, eu não criei muitos relatórios porque são coisas muito pessoais é a maneira de dizer, né? Mas são coisas personalizadas para cada igreja. Cada igreja vai ter uma visão talvez um pouco diferente, vai acrescentar alguma coisa. Então, isso eu vou criando à medida que vocês forem pedindo, tá? Deixa assim, claro que vocês não vão me ver fazendo, mas para eu dar uma ideia para vocês. Esse relatório aqui, que foi aquele que eu mostrei para vocês. Eita, peraí, que meu telefone está na frente. Esse relatório que eu mostrei aqui para vocês, vamos dizer que vocês me peçam um relatório, claro, tem que ter a informação dentro do sistema, tá? Mas vamos dizer que vocês me peçam um relatório parecido com esse aqui, com as informações que já existem aí dentro do sistema. Isso aqui eu entrego para vocês 2, 3 dias, uma semana no máximo. Isso eu estou falando, e assim, eu também sou transparente com relação a isso, eu não vou mentir, vocês sabem que eu vim para cá para trabalhar. Tá? Eu vou fazer boa parte desse processo em horários alternativos. Tá? Até porque eu entendo também que boa parte da igreja, das pessoas que vão mexer nisso aqui, elas também trabalham e têm suas atividades ao longo do dia. Então, boa parte dos treinamentos eu sei que vão ser à noite, vão ser aos sábados, eventualmente no domingo. Então, assim, eu também vou estar trabalhando muito nesses horários. Tá? Eu tenho um parceiro de negócio que vocês não conhecem, não adianta nem eu apresentar, é um amigo meu que mora em Brasília, é um parceiro meu para desenvolver algumas coisas, tá? A gente tem trabalhado junto. Então, assim, a gente consegue fazer isso aqui com uma certa velocidade, tá? Não é uma coisa complicada. Tá? É assim que eu... Como eu disse, vocês vão precisar acreditar em mim, mas, por exemplo, um cadastro como esse aqui de pessoas, que eu mostrei para vocês, está dando um errozinho de ambiente, deve ser porque é a base de teste. É porque eu não posso mostrar para vocês a igreja do Jacintinho, né? Mas eu tenho acesso a ela aqui. Mas, assim, um cadastro como esse aqui, para mim é um trabalho de 2 dias. Todas essas informações aqui, que não são obrigatórias, tá? Veja, tá vendo que ele está pedindo CPF, RG, essas coisas aqui, mas não são obrigatórias, tá? Pela questão de que, assim, tem igreja que vai querer pegar, vai ter igreja que não vai querer, tranquilo. Praticamente nenhum campo aqui é obrigatório. Tá? Só mais uma pergunta, se me permite. O contrato eu vou até 4 horas pessoa da manhã, física ou pessoa jurídica? Oi? O contrato, no caso, você atua como pessoa física ou PJ? Eu, no momento, seria PF. Mas, a depender da situação, eu posso também fazer via pessoa jurídica. Tá? Eu, no momento, sou PF. Tá? Mas, assim, isso dá para resolver, Felipe. Isso aí, para mim. Na verdade, como PF, a tributação é até menor, né? Pessoal, acredito que todos nós fomos contemplados. Agradecer ao Alexandre a disponibilidade. Obrigado. E o Gleibs também gravou. Qualquer outra dúvida que surgir para o conselho, essa gravação também irá ajudar.
Até os irmãos que não estiveram presentes, Moisés e Aguinaldo, eles terão acesso depois. E agradecer, e vamos orar, agradecer. Deus abençoe a sua vida aí, Alexandre, esses novos desafios, essa porta que Deus abriu, que Deus lhe abençoe, Deus confirme as obras de suas mãos, e posteriormente a Verônica vai estar indo também, Deus abençoe, e Deus sabe todas as coisas, Ele é soberano, Ele te levou, Ele tem seus santos propósitos, e nós somos gratos a Deus por isso. Só mais uma coisinha. Todo mundo aí tem meu WhatsApp. Quem não tiver, é só pedir ao outro que tem. Pode mandar pergunta a qualquer momento sobre qualquer coisa que estou lembrando. Pode mandar pergunta que eu vou respondendo.